Oi, pessoal. Meu nome é Dudu Maia e sejam bem-vindos à minha casa, ao nosso estúdio, a Casa do Som. Hoje é com muito prazer que eu recebo o guitarrista e compositor Pedro Martins. E aí, meu Opa, papai? certinho, Bom velho. demais. Legal? Beleza. Igualmente. Nossa, do céu. Bom pra caralho esse microfone. Ia ser uma mala da Eu porra, tô gravando, tá? Para sem olhar pra onde vai cair assim. Artista precoce, o compositor Pedro Martins surpreende com sua capacidade de múltiplo instrumentista. Com um repertório que vai do rock ao choro e uma maneira criativa de improvisar e compor, Pedro também encanta pelo seu impressionante domínio técnico. Com apenas 22 anos, Pedro Martins foi premiado em 2015 no tradicional Montreux Jazz Festival na Suíça. E eu tive muita sorte de ter um pai, o pai que eu tenho, a mãe que eu tenho, né? Porque os dois são muito musicais, minha mãe não é musicista, mas ela ama música, escuta música também o dia inteiro. E a casa sempre teve música o tempo inteiro. Música e instrumento musical jogado pela casa. E para uma criança, né, bebezinha, é um parque de diversão. E eu passava o dia inteiro brincando com isso. Com tecladinho, com violãozinho, com bateriazinha que eu tinha também. Na época que eu nasci, meu pai fazia baile. E aí eu ficava em casa ouvindo os ensaios da banda, ouvindo meu pai tocar, e quando ele parava de estudar, ele botava música pra ouvir com a minha mãe ali na sala, desligava todas as luzes da casa, ligava uma vela e ficava com vinil ali com a minha mãe trocando ideia, e eu ficava pela casa sempre me ligando nesse tipo de movimento, assim. E aí, quando eu dei por mim, assim, eu já tava conseguindo tirar um sonzinho ou outro nos instrumentos que eu tinha. Tanto também porque meu pai, ao notar meu interesse, né, me ensinava uma coisa ou outra. Mas eu lembro também de brincar tanto com o negócio até conseguir sair umas coisas por mim mesmo, assim. Eu lembro que eu gostava muito de Beatles, ainda gosto, né? Mas eu ouvia Beatles o dia inteiro, assim, o dia inteiro. Tinha todos os dias, meu pai, depois, assim, quando eu já tinha uns 6 anos, ele me deu um CD-ROM, né, na época, que ele comprou na feira, com todos os discos dos Beatles, do início ao fim, né? Isso aqui. E aí eu botava ele no computador e ia passando uma por uma e ficava brincando de tocar. No início eu não saía nada, assim. Só que eu fiz isso durante muitos anos da minha vida, até meus 12 anos. Então, no final das contas, eu não parava pra tirar, nunca era um negócio de estudo, assim, nunca encarei, era uma diversão de ficar tocando em casa. E aí, uma hora as harmonias pintam, assim, umas melodias e tal. E aí a música foi entrando pra mim de uma maneira muito natural, assim. Eu nem lembro quando eu falei que, quando eu decidi que ia tocar, quando eu decidi que ia trabalhar com música também futuramente, né, mais tarde. Foi sempre uma coisa muito, muito orgânica pra mim. Bésame Mucho, ela é uma das melodias que
que mais estão na minha cabeça, acho que estão mais fundo dentro da minha cabeça por conta do tanto de tempo que eu conheço ela. Eu lembro do meu pai tocando ela, eu lembro de um vídeo que eu via, de um documentário dos Beatles, deles ensaiando, aí, sei lá, puxavam esse Bessame Mútil e tocavam espontaneamente, assim, com erros e tal, mas com uma conexão deles, assim, todos eles pertinhos se olhando e aquele som conciso que eles tinham, assim. E eu adoro essa música é linda, né? Maravilhosa, simples e direta e muito clássica, né? Dos meus 8 anos até os 13, 14, eu participei de uma banda de primos, de garagem, assim, que a gente ia todo domingo, religiosamente, a gente ia ensaiar na casa do meu primo. E o meu tio, que é o pai dele, ele era o diretor musical. E ele era agulhado, ele é ainda, né? Mas na época ele era super agulhado, assim. A ideia era o seguinte, a gente tinha que tirar as músicas que ele definia e tinha que tirar exatamente igual qualquer detalhe, mínimo detalhe, mas tinha que ser o timbre igual, a interpretação igual, a palhetada. Eu lembro da gente passar horas falando de como deixar um negócio muito minucioso, assim, muito, muito. E foi a primeira vez que eu passei a tocar os outros instrumentos que eu toco, que não são só guitarra, que não é só a guitarra, passei a tocar por aí, né? Fazia uns showzinhos, aí tinha uma música que eu tocava de teclado, tinha uma música que eu tocava de baixo. E ali eu acho que eu peguei uma certa experiência em termos de postura, de chegar para tocar outras coisas, né? Com propriedade.
E aí, mais tarde, eu tive a sorte de trabalhar com artistas generosos que incentivavam esse meu lado multi-instrumentista. Eu trabalhei com a Ellen Oléria, e aí a gente desenvolvia um trabalho maravilhoso. Eu fazia direção musical e, e ela sempre me incentivou bastante com essa questão de experimentar o que for, seja nos arranjos, seja levando outros instrumentos para tocar, seja na concepção geral do jeito de tocar do batera, do baixista. Ela sempre assinou embaixo. Isso foi uma escola maravilhosa para mim, que eu tive muita liberdade de fazer coisas que eu queria, coisas que estavam só dentro da minha cabeça, em mais nenhum outro lugar, mas aí tinha uma estrutura que facilitava isso acontecer, e isso era legal. Refletindo é uma música minha, antiga até, assim, de alguns anos atrás, que eu sempre tive um carinho especial por ela, porque ela foi uma música que nasceu de uma maneira muito espontânea. De repente foi a música mais espontânea que eu já fiz, assim. Tinha 16 anos e tinha muita coisa na cabeça, coisas boas, coisas ruins e tal. E passava um bom tempo da minha vida fazendo nada a não ser pensando em tudo, e isso me deixava um pouco doido, assim. E a música sempre foi uma forma de não ficar doido. Então, essa música, acho que ela é meio isso, assim.
Esse pedal ele tem essa função de gerar frequências, que aí ele simula um instrumento com muito mais frequências do que a guitarra, as frequências que a guitarra tem, né? E aí eu adoro ele, porque ele tem uma coisa meio vozes, assim, parece um coral, de repente um órgão, não sei, um sintetizador. E ele tem essa função também legal que ele frisa o acorde. E aí a gente pode tocar por cima dele alguma coisa, que é legal, o solo é bem útil nisso. Eu trouxe esse loop aqui também, esse vermelhinho, que é legal pra caramba, que você toca um trecho, assim que você aciona, quando você aperta ele de novo, ele repete o trecho do início e fica repetindo aquilo ali pra você tocar em cima. E é uma função interessante também, por exemplo. Mas você faz o que você quiser. Então. Nesse tempo que eu passei na Ellen, um ano que eu estava lá, eu me ausentei para fazer os shows com o Teatro Mágico a convite do Daniel Santiago, que inclusive foi uma pessoa que, assim que ela entrou na minha vida musical, mudou tudo, assim, me deu uma encaminhada para um lugar que eu já queria ir, mas ainda não sabia direito como chegar. E foi um ano também maravilhoso para mim, que eu aprendi bastante. E lá a mesma postura de todo mundo muito aberto às minhas ideias e às coisas que eu queria levar. Eu sempre compus, sempre assim, sempre inventei melodias, sempre definia. Só que a coisa começa a tomar um corpo maior, um ritmo maior, quando você passa a estar envolvido com o projeto, né? Você está levando as composições, aí tem aquele clima de interação da galera que alimenta tudo aquilo. Porque até então eu fazia músicas e gravava em casa. Eu sempre adorei gravar. Gravar, assim, pra mim sempre foi uma coisa, um passatempo. Só que não me preocupava com nada além de registrar aquilo ali, me divertir e tal, né? E aí, mais tarde, eu comecei muito depois que eu conheci o próprio Daniel Santiago, de ver como que ele era um catalisador de todas aquelas influências que ele tinha em comum comigo. E aí eu olhava aquilo e me inspirava demais e confesso que minhas composições começaram a andar mais, assim, de levar pra galera, essa música que eu fiz, vamos tocar, não sei o quê, depois que eu conheci ele, assim, que eu entendi essa coisa gostosa de compor, esse caráter até social de compor, assim, de você fazer uma música e, pô, tem um tema novo, vamos tocar um tema novo, não sei o quê. E aí depois comecei a me preocupar mais com uma estética, com uma instrumentação específica, com uma concepção musical. E também quando eu tive que gravar meu primeiro disco, eu digo tive porque o Daniel Santiago, que mais uma vez foi importante nesse processo, botou uma pilha para eu gravar um disco meu com as minhas composições, porque eu já tinha algumas. E são as minhas primeiras, e é o único disco que eu tenho, Sonhando Alto. São as minhas primeiras músicas registradas. E eu, assim, eu acho que metade dele eu compus na pilha de gravar o disco novo. Então, tudo isso me impulsionou para que eu depois pudesse compor o que eu quisesse, do jeito que eu quisesse. Então.
música compus ela para tocar sozinho, né? Porque eu tenho um pouco dessa onda. Geralmente eu tô compondo e minha cabeça tá pensando em outros elementos, né? Completando a composição de certa maneira. Que eu gosto muito de arranjar, gosto muito de fazer um monte de coisa. E aí, de uns tempos pra cá, eu tô compondo mais pensando em completar a composição e fechar ela em um instrumento só. E essa é uma dessas safras. Cara, eu sou apaixonado por instrumentos, assim, de uma maneira geral, né? E eu sempre preferi a aura dos instrumentos mais velhos mesmo. E o timbre mais, um negócio mais, de repente, mais puro, mais cru, não sei.
Essa guitarra aqui é 1968, japonesa, com a construção bem legal, assim, bem robusta, encaixou perfeitamente. Por quê? Porque ela é pequenininha, ela é menor, assim, ela tem um braço menor, ela é muito leve, porque ela é toda oca, não tem nada sólido dentro dela. O que dá uma característica pro som também que me agrada mais, por conta dessa onda quase violão que ela tem. Tá legal? Tá bom? Tá maneiro? Que maravilha, hein, gente? Nossa, que prazer poder ter recebido a música maravilhosa do meu amigo Pedro Martins. Meu amigo, obrigado pela presença. Foi muito legal. Que isso, prazer foi todo meu, bicho. Fiquei felizaço pelo convite, pela gravação, a equipe é maravilhosa, é tudo certo aqui. Adorei o Astral. Eu espero que você volte sempre e em breve, né, inclusive. Sem dúvida, sem dúvida. Às suas ordens. E como é de costume, eu sempre me junto ao convidado para tocar a última música no final. E ele preparou uma música para nós tocarmos junto, que ele batizou de Casa do Som. A gente fica muito honrado, muito feliz. Linda música, Pedro. Obrigadíssimo, velho. Fiz pra você, fiz pra essa ideia como uma forma de incentivo e de dizer que o caminho tá super certo e que eu compactuo desse tema aí, dessa parada. Obrigado, meu irmão. Fico Legal. muito grato. Então vamos tocar, né? Vamos embora. 1, 2, 1, 2, 3.
Beleza. Maravilha, velho. Bom demais. Ô, meu compadre. Valeu. Valeu a presença, meu Ô, irmão. prazer, viu, velho? Prazer. Maravilha de som, hein? Divertido pra caramba. Adorei, velho. Pô, é casa sua, volta sempre, viu, meu Claro, irmãozinho? claro. Por favor. Tamo junto, tamo junto. Valeu. Com Deus, meu compadre. Valeu. É isso aí, estamos encerrando mais uma sessão aqui na Casa do Som. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente e aguardo vocês no próximo programa. Forte abraço, até breve.